Se eu mostrar isso aqui pra vocês, todo mundo vai saber o que que é, né? Todo mundo vai saber o que que é, né? Porque tá óbvio que isso aqui é um cheddar, né? Isso aqui é um cheddar? Pois bem, e na verdade isso aqui é um preparado alimentício sabor cheddar. Por que que eu quero falar sobre isso hoje? O canal História Estranha, ele fez um vídeo sobre um mito que tem da Idade Média, que persiste até hoje. E eu estudei isso, eu estudei dessa forma, com esse mito. Achava que isso já tinha sido acabado, excluído da face da Terra, mas não, o mito ainda existe. E qual é o mito? É sobre como que as pessoas achavam que a busca pela especiaria foi simplesmente para mascarar comida estragada. Esse é o mito. E eu fiz um outro vídeo que eu vou complementar com esse, então vocês me desculpem se ficar um pouco cortado, tá, o assunto virar. Eu achei importante falar sobre esse preparado alimentício e sobre café para explicar um pouco desse mito. Tá? Então o vídeo tem duas partes. Uma parte mais antiga, onde eu comento sobre o vídeo do canal História Estranha, sobre o mito do medieval, e depois uma parte mais nova, que vai ser sobre essa questão dos produtos alimentícios. Como vai ficar, não sei. Então vocês me desculpem, tá? Porque eu sou aqui canal de um editor, e a ideia é passar o quê? A forma como a gente vive hoje, industrializada, provoca um descolamento na questão alimentar, um descolamento de percepção na questão alimentar. Isso é muito importante para a gente avaliar como é que a nossa alimentação é hoje e como é que era no passado. E principalmente, qual a nossa visão e perspectiva sobre o que é alimento hoje. Tá bem? Então fica comigo que vamos ver como é que esse troço vai ficar. Então muito importante, quando eu vejo isso aqui, todo mundo olha e fala, foca, todo mundo olha e fala, pô, isso é um cheddar. Não tem como ser cheddar. Mas isso é um preparado de cheddar. E isso é importante para a gente até mesmo entender a perspectiva que as pessoas hoje têm sobre o chamado café fake. Né, o café fake, né, aquelas coisas todas que, pô, café agora hoje é fake, e é tudo fake, arroz fake. Qual mais que agora estão falando? Eu esqueci agora, tava um outro agora que estavam falando. Mussarela fake, não sei o que é fake, tudo fake. Porra, mas eu vou te falar uma verdade. Mas ó, chega aqui, eu vou falar um negocinho pra vocês. Sempre foi assim. Só que agora que a galera tá caindo na real. Ou acho que é porque mexeu com isso aqui, né? Café. Aí é foda, porque café a galera fica puta. Então vou fazer uma propaganda aqui. Esse aqui é o café do Tadeu, ó, Olinto, foca. Esse aqui é o café do Tadeu, tá? Tá assim porque eu compro 1 quilo e o café Tadeu me patrocina aí. Mentira, ele não vai conseguir me patrocinar porque ele é micro produtor. Ele é produtor, né, pequenininho e a força dele que ele tem é diferente, é uma produção diferente. Mas por que eu tô botando o café Tadeu aqui na história? Porque esse aqui eu garanto que é café. Ó, é tão bom. Ó, o grão aqui não vai focar nem por um decreto. Focou. O grão aqui, ó. Ele é tão bom que eu como puro. Pô, isso aqui eu como como se fosse amendoim, cara. Ó, vendo TV, comendo café. Pra você ver como isso é bom. E não tem amargor. Porque não, quer dizer, tem traços, obviamente, porque todo o processo de caramelização, todo o processo de torra vai trazer umas notas de amargor. Mas isso é papo para outro café. Inclusive eu já comentei sobre café aqui em vários vídeos meus. E volta e meia, deixa eu limpar a boca. Volta e meia eu falo sobre café, mas eu acho que a importância do café, hoje a gente está para entender sobre aquela questão do café fake. E o que é o café fake? É um café, tá, produzido com restos de grãos, restos de outras coisas. Eu não acredito que tenha, tudo bem. Até tá lá na Anvisa, lá no laudo da Anvisa, que tem pelo e não sei o quê.
e outras poeiras e etc e tal. Mas o fato é, para aquele café fake, que eu não tenho aqui, nem vou mostrar, nem vou me dar o trabalho de comprar, aquele café fake que foi mostrado tal, e vinculado aí na internet, para aquilo virar uma verdade, basta uma vírgula legislativa. Sim. E vai ser um pulo. E aposto que isso vai virar. E isso não é um problema do Lula, não é um problema do governo, não é um problema específico. É um problema do capitalismo, que ele segrega tudo que a gente tem, ele pega tudo que é matéria, tudo que é produto, e ele tem uma lógica que é sempre lucrar. Quando a lógica é sempre lucrar, infelizmente, a qualidade vai estar sempre em segundo plano. Diferente do café do Tadeu. E por isso que eu falo da importância do microprodutor. Porque o microprodutor, ele também visa o lucro, óbvio. Só que o microprodutor, ele não tem as armas de marketing que o grande produtor café, Nescafé da vida e etc. da vida, Nestlé possuem. Então ele só possui o paladar dele, ele possui só isso, ele se agarra a isso assim, ó, com tanta força, e é isso que ele pode prover, porque é isso que o pequeno produtor ele consegue prover. E isso é importante porque se o Tadeu fizer um café ruim, sabe o que vai acontecer? Eu vou deixar de comprar dele, fulano vai deixar de comprar dele, e aí um deixando de comprar para ele é importante. Para Nescafé, um deixar de comprar, ó, ela não tá dando a mínima para você. Essa é a grande diferença do pequeno produtor para o grande produtor. Então, quando o pequeno produtor ele também visa o lucro, ele vai ter uma importância muito específica no seguinte, como é que eu vou dizer? Aquele termômetro de lucro versus qualidade. Ela precisa estar ajustada. O Tadeu pode até visar o lucro, não tem problema nenhum. Mas a partir do momento em que... Tadeu, não me processa não, porra, tá? Vou botar teu nome aqui, pelo amor de Deus. Mas assim, a partir do momento em que se esse produtor... Vou deixar de falar o nome, tá? A partir do momento que esse pequeno produtor ele começa a desejar muito lucro, que não tem problema, desejar muito lucro, a qualidade em algum momento vai ser suprimida. Não tem como. É lógica de produtiva. Não estou falando aqui de lógica de café. É produção. Não tem como você deixar de você aumentar produção, aumentar qualidade e manter o mesmo preço. Não tem. Pois bem, visto isso, o pequeno produtor ele pode até visar aumentar a produtividade para visar melhorar a lucratividade ou visar melhorar a lucratividade mantendo produtividade. Ok, mas isso vai sempre estar em nome do custo. E aí que entra a questão do pequeno produtor. Se o pequeno produtor faz isso e ele perde um cliente, esse cliente não volta. E para ele esse cliente é importante. Já a grande produtora ele não está ligando muito. Então essa questão para mim é fundamental para a gente entender como é que funciona a lógica corporativa. Porque entendendo a lógica corporativa, a gente vai conseguir entender da onde surgiu a ideia do café fake e por que eu estou mostrando aqui um cheddar que nunca foi cheddar e você sempre achou isso como cheddar. É essa a questão. Então vamos lá. O café, para ser produzido como café, ele vai precisar de uma legislação envolvida, que vem quem vai sacramentar é a Anvisa e vai falar, café é isso, 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 isso. Tá? Pois bem, então aí a gente tem aquela questão do leite. Leite o que é? Leite é isso, 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 isso. É o produto, é originário da vaca, etc e tal, ou de animais mamíferos, produtores de leite, etc, etc e tal. E aí começam as vírgulas. Produto lácteo. O que é um produto lácteo? Não é leite. E essas vírgulas foram sacramentadas pela própria indústria, pelo aval da lei. Ou seja, a lei é criada e a indústria, quer dizer, é o contrário, mas vamos falar aqui que é assim, porque senão vai ter muito hate na história. Mas como a lei ela existe e ela fundamentou um produto, o produtor faz. E ninguém aqui... Eu não vejo ninguém aqui criticar a maldição de que é hoje trocar leite por bebida láctea, diminuindo a qualidade do leite e colocando no rol bebida láctea
para simplesmente vender. Não vejo nenhuma reclamação. Ah, mas com café agora é fake. Ah, tudo é fake. Então, assim, por isso que eu estou falando, é uma questão de lógica produtiva. Isso sempre existiu. A gente entra no cheddar. O que é cheddar? Cheddar é um queijo. Cheddar é um queijo feito com uma maturação apropriada, feito com uma forma apropriada, que vai dar o sabor característico de cheddar. Ouso dizer, eu vou botar aqui a foto de um cheddar original. Cheddar original aqui, ó. Tá. Entenderam? Parte disso, vocês conseguem entender? Vamos fazer assim, ó. Pera aí. Pronto. Parte disso, vocês conseguem entender que isso aqui não é cheddar. É um produto alimentício. E aí você pega aqui, porque tem os ingredientes, né? Preparado alimentício sabor cheddar fracionado. Água, gordura vegetal, queijo, leite em pó desnatado, queijo processado, amido modificado, caseína, estabilizante, regulador de acidez, antioxidante, aroma natural de queijo cheddar, corante, INS 160 e INS 160 não sei o que, conservante, aromatizante. E aí tem uma caralhada de coisa que contém amido de milho, lecitina de soja, transgêneros, manteiga... Isso aqui é o cheddar que você come no McDonald's e nunca reclamou. Por que nunca reclamou? Porque nunca lhe convém. Porque a gente... Aí que eu quero explicar a questão do descolamento produtivo. Porque isso aqui já está inserido na nossa cultura como sendo comum. Assim como... Vou pegar outro bagulho aqui. Assim como... Se eu falo nacho para você, você não imagina aquele nacho bonitinho, feito caseiro. Tá? Você vai imaginar este bicho aqui, ó. Você vai imaginar isso aqui. Mas isso aqui é até mais viável, porque os dois são praticamente iguais. Ou seja, são produtos iguais, só que um é industrializado, o outro ele é uma forma mais caseira. Acontece que o cheddar, para você chegar no cheddar em inglês, vai ter que dar muito nó em pingo d'água, porque não é um queijo fácil de fazer. E é um queijo regionalizado, ou seja, só pode ser cheddar quem fabrica cheddar lá na região da Inglaterra. E tudo que vem do redor é tipo cheddar, que pode até parecer como cheddar. Assim como a gente tem o queijo Roquefort e o queijo Gorgonzola. Tá, mas qual a grande diferença? Quando eu pego este maldito aqui e eu pego um nacho para isso aqui. Que isso aqui, não reclamar, para mim, é a questão do descolamento social, que a gente vai falar, um descolamento alimentar. E a grande questão é que habituamos-se a comer isso aqui e achar isso aqui como natural. Essa é a grande questão dessa história toda. Não é de hoje, assim como eu já falei outras vezes, e volta e meia quando eu falo isso, eu sou criticado. Queijo tipo catupiry. Tá? Queijo catupiry é uma marca. Queijo catupiry é uma marca. E a partir daí, eu tenho 25 anos de cozinha. Há 25 anos que existe essa porcaria de queijo tipo catupiry em todas as pizzas desse Brasil. Assim como essa maldição está engolindo todas as nossas coxinhas de galinha. Você pede uma coxinha de galinha, vem coxinha de galinha com catupiry. Você acha que você está pagando na pastelaria do China um pastel, uma coxinha de galinha de flango com catupiry e a coxinha é 10 reais, 5, sei lá, e o catupiry custa 40, 50, 60, você acha que você vai conseguir colocar numa coxinha de 5 reais um catupiry que custa 80 reais? Não vai. E aí você compra um queijo tipo catupiry, que na minha concepção não muda nada de você vender um café tipo café.
O que eu acho um absurdo. Mas o que eu estou falando aqui, o mais absurdo é você criticar o café e não criticar o sistema que você come. Para mim, esse é um grande absurdo. Porque isso aqui sempre existiu. Então, quando a gente fala daquele café que é tipo café e que vem com restos de outros... Como é que é a lógica produtiva, tá, desse café? E digamos, se ele for legislado, né? Como é que vai ser a lógica produtiva? Vai ser café misturado com outros cereais, tipo milho, tipo outras aí da vida, trigo, entendeu? Tudo torrado. E eu já falei nisso sobre o vídeo do café. Quando você faz torra excessiva, queima tudo, você diminui a percepção de sabor. Se diminui a percepção de sabor, você consegue misturar outros grãos e grãos de má qualidade nesse café tipo café. E ele vai passar, porque, tudo bem, o café pilão, que é uma porcaria, pode ser melhor do que esse café. Ok, mas dentro de uma perspectiva produtiva, você comer a coxinha de catupiry com um queijo feito de amido com sabor catupiry é tão bizarro quanto. É essa que a perspectiva que eu quero ter. E como a gente viveu no mundo industrializado, como a gente já nasceu nesse mundo industrializado, onde fazer nacho, aí eu quero fazer a ligação com o nacho de novo. Fazer nacho em casa é quase que um absurdismo e o prático é comer isso aqui, tá? Fica muito mais difícil eu compreender essa questão produtiva do que um queijo catupiry, na verdade, deveria ser de catupiry. Deveria ser o catupiry. É importante essa questão produtiva para aqui eu fazer esse raciocínio com o que eu vou falar sobre o descolamento do medieval. E aí vai aqui entrar o vídeo do medieval. É sobre o mito da carne podre, que a gente viajou, a exploração a exploração dos mares, ela foi por conta da carne podre, porque a busca pelas especiarias mascaravam o alimento que estava estragado. Isso eu aprendi no colégio, mas é uma falácia que eu vou te falar, é o tamanho de um elefante. Quando você começa a aprender a estudar um pouco mais sobre história da alimentação, ou sobre também como higiene dos alimentos, você começa a perceber que, ingerir carne podre é impossível para o ser humano. Nós não temos estômago para isso, não da forma como imaginam. Isso é importante entender, porque alguns autores, até mesmo autores famosos da história da alimentação, abordam essa questão como sendo o mito das especiarias foi por conta da busca de como é que eu vou dizer, mascaramento da carne podre. Mas vamos lá. Então assim, vejam aqui o canal História Estranha, esse vídeo, porque esse vídeo é muito bom. Eu gostei muito, ele diz alguns detalhes muito interessantes sobre química. Eu vou comentar aqui alguma coisa. E eu acho que eu queria dizer, o que eu queria falar nesse vídeo aqui, né? É a incapacidade de nós como civilização moderna, sociedade pós-moderna, vamos assim dizer, conseguir compreender os problemas da Idade Média. Ou melhor, conseguirmos incorporar como é que é viver na Idade Média. Porque assim, há um minuto atrás, antes de apertar o play dessa câmera, o meu celular tocou e eu tive que parar para falar. E até mesmo falar com vocês, né, é uma forma que na Idade Média é inconcebível. Então, isso é importante entender. Eu vejo que muitos dos problemas que a gente tem com relação à interpretação de alimentos, né, e a forma como o sabor, como a gente entende os sabores, elas são fruto de um descolamento que a gente tem da realidade em uma exacerbação do industrial. Por quê? Nós somos frutos de um sistema industrializado. Eu nasci e já tinha indústria.
Provavelmente todo mundo aqui nasceu e já existia indústria. Ninguém fazia na casa, ninguém tinha uma operação de fazer pão na casa todos os dias. Vamos fazer pão de manhã. Não tinha isso. E isso é importante entender. A forma como a gente adquire alimentos é tão distante da realidade da forma como uma pessoa na Idade Média adquire alimentos, que literalmente você precisa entrar dentro da Idade Média para conseguir minimamente compreender o que se fala. E quando você pensa nisso, você fala assim, pô, esse mito da carne podre é uma loucura, né? Você usar especiaria para... Aliás, quem cozinha sabe que não dá para mascarar a comida com a carne podre com especiaria. Não dá, nem tentando muito. Não dá mesmo, porque vai ficar aquele gosto rançoso. Vamos explicar algumas coisas aqui. Então, acho que a ideia de hoje é falar sobre a nossa incapacidade de conseguir entender como é que é a alimentação no âmbito medieval. E aí, eu vou falar aqui, vou citar um outro canal, porque senão eu vou esquecer. Até porque eu não fiz roteiro para esse vídeo. Que é o canal Townseed, alguma coisa assim. Onde ele tenta recriar, ele sempre recria comidas do passado. Então ele pega e fala assim, como é que seria fazer uma panqueca em 1800? Pá. E ele não usa liquidificador, ele não usa batedeira, ele não usa nada disso. Ele usa batedeiras manuais, né, daquela de assim, e batia, que era o que existia antes da energia elétrica. Então assim, ninguém era uga-uga. Essas coisas já existiam, batedores já existiam, só que não era dessa maneira. E eu acho interessante ver esse canal, porque dá uma ideia de como era a comida antes, e a nossa comida não é tão diferente assim. A comida de casa, não a comida, né, do potinho, porque a comida do potinho é impossível. Eu tô querendo dizer isso porque assim, a nossa comida de hoje em dia é tão... ela está tão mascarada pelo conceito da industrialização, que certos, que eu já falei em vários vídeos, principalmente conversando com o meu amigo Edson, vou tentar achar o vídeo e botar aqui, que é, por exemplo, o mito do pudim com gosto de ovo. Você faz um pudim e o seu pudim não tem 10 kg de açúcar. Aí a pessoa, ao comer o pudim, ele fala assim, esse pudim tem gosto de ovo. Não gostei desse pudim não, o pudim tem gosto de ovo. E por que o pudim tem gosto de ovo? Porque é feito de ovo. Vocês entenderam? Ou então quindim. Esse quindim tem gosto de ovo. Porra, meu irmão. Quindim é gema pura. Como é que quindim não pode ter gosto de ovo? Tem que ter gosto de ovo. Mas acontece que hoje, né, os pudins de hoje, principalmente se você for pegar um pudim industrializado, que é um flan, né, aquilo não vai ter gosto de ovo. Até porque nem tem ovo naquela cachaça. Tá entendendo? Nem tem ovo naquela birosca. E quando você pega um pudim aí de um restaurante ou de alguma coisa da vida, o cara também às vezes taca tanto leite condensado que é impossível você humanamente sentir um gosto de ovo. Essas perspectivas que a gente tem do conceito atual vão provocar um descolamento, né? Descolamento da nossa interpretação sobre o que era a comida há 200, 300 anos atrás. Porque assim, como é que era um pudim há 300 anos atrás? Era um pudim 100% igual, sem tirar, sem pôr. 100% igual. A única diferença é que não tinha leite condensado. Então você fazia o quê? Leite, ovo e açúcar. Acabou. Então não tem mistério. Mas o problema, certos alimentos que a gente tem hoje em dia eram de dificílimo acesso. E a gente tem que entender que naquela época as castas eram ou você era rico ou você era fudido, ferrado. Não tinha meio termo. Quer dizer, até tinha, mas vocês entenderam. Por que é importante esse pensamento? Isso vai perpassar todas as questões ligadas à aquisição de alimento. E como é que era feito? Eu estou tentando dar um pegado aqui para a gente entender essa questão do descolamento. O pão, por exemplo. A indústria da panificação ela começa mais ou menos em 1900. Antes disso não tinha pão. Então como é que você comprava pão? Como é que você comia pão?
na Idade Média. Você fazia pão, mas vamos voltar. Não tinha muito. Você pegava a sua farinha, a partir dessa sua farinha, você fazia o seu pão. Agora qual era a qualidade dessa farinha que você ia adquirir, que você tinha? Esse era um dos grandes problemas, porque a farinha refinada, ela já existia. Você peneirar ali e você tira a casca, você conseguia. Só que você perdia a casca e você perdia boa parte da farinha. O camponês ele podia, a plebe não podia. Ele não podia deixar isso fora. Então o que a gente tinha aqui? Uma separação de pensamento, né? Alimentos refinados, só quem conseguia ter era quem tinha muito dinheiro. Quem não tinha dinheiro pegava o alimento integral. Olha que curioso, né? Pegava o alimento na integralidade. Então você tinha moinhos públicos, e esses moinhos públicos você levava o seu grão que você conseguia adquirir e você moía o seu grão ali. Frequentemente tinham outros grãos ali no meio e você às vezes não tinha a quantidade pura de grãos. Você, por exemplo, o trigo estava mais caro, ou o trigo não estava na época, então tinha pouco trigo e tinha mais sorgo. Tinha pouco trigo, tinha mais sorgo e também tinha milho. E aí você fez uma mistura dos três e é isso que vai ficar. Você misturou os três e é isso, porque era o que tinha para você fazer. E o pão da sua mês inteiro vai ser com base em uma farinha que você moeu de trigo, sorgo e milho. E é isso aí. Dava um pão bom? Não, dava um pão duro para boné, mas era o pão que você tinha. Isso é importante a gente entender, porque isso tem tudo a ver com a aquisição de alimentos e a forma como a gente entendia os alimentos. Eu não estou falando aqui que a Idade Média comia ruim. Pelo contrário, comia muito bem, comia muito alimento fresco. Mas a gente precisa entender quem eram essas populações que adquiriam os alimentos. Tudo isso para falar da questão do fresco. Hoje, quando você quer comprar carne, você vai no açougue e você compra carne. Essa carne veio de uma rede fria, né? E houve abatedor, houve a carne foi abatida, não sei o que. Ela foi transportada, tudo numa cadeia fria e você pegou e botou no freezer. Como é que era feito isso antigamente? Ou você abatia o animal na hora, ou você não tinha. E frequentemente, muitas dessas casas, estalagens, era muito comum, tavernas e restaurantes, né? Restaurante não tinha naquela época, né? Era taverna, mas o conceito mesmo de locais onde você fazia comida para as pessoas, você tinha uma mini criação de animais ali dentro. Então você tinha o seu porco, tinha umas galinhas, então você fazia. Como é que era o ovo? O ovo você ia lá nas galinhas, lá, cara, e pegava 3, 4 ovos para você e fazia teu ovo. É isso. Então ninguém comia ovo estragado, o cara comia ovo fresco. É esse o negócio. Não tinha essa de, vou botar especeria no meu ovo para comer ovo estragado. Já tentou comer ovo estragado? Não tem como. E aí, tudo bem, ele fala na questão da carne. Mas na carne também, já tentou comer carne estragada? Não tem como, nem com muita especiaria, nem com muita pimenta, não vai mesmo. E o que acontecia era justamente isso que o garoto do História Estranha falou. Você tinha muita aquisição de alimento fresco. E essas aquisições de alimento frescos era assim, você tinha o para hoje. Você pegava, cortava o animal inteiro e aí você tinha. Hoje, já sabia, né? Porque ninguém na Idade Média era imbecil. Você podia acreditar que o Sol dava voltas na Terra. Mas você não era imbecil para entender que comer carne estragada. E é isso que eu estou falando, é minimizar a inteligência do ser humano. Mas vamos lá, você abateu o boi inteiro, né? E esse boi dá para um mês inteiro de carne na sua casa. O que você vai fazer? Você vai previsionar. Você vai pegar essa carne, vai botar, né? Vai falar assim, hoje eu vou comer, né? Essa pata aqui, porque não tinha corte. Corte é coisa de 1900 para cá, que o rico começou a segmentar o boi e tal, não sei o que. Então eu vou pegar essa parte aqui, que essa parte é mais macia, eu vou comer hoje. Então hoje eu vou comer. Hoje vai ser um jantar diferente. Jantar mais chique e tal. E porque minha família merece, né?
o filho pródigo retorna, né, a casa. E aí eu vou abater e aqui vou fazer esse cordeiro, né? Beleza. E sobrou o boi inteiro, né? É muito grande, dá muita carne. E o que você vai fazer? Você vai pendurar, você vai fazer charcutaria, você vai fazer, tá? Você vai fazer charcutaria, você vai fazer linguiça, você vai fazer e você fazia charcutaria com ele, né? Você aprovisionava. Esse aqui eu vou comer hoje, porque tá fresco. Então eu vou fazer, né, um assado, um guisado. Ah, essa parte aqui dá para amanhã. E então isso aqui eu ainda consigo, eu vou preservar no sal, né? Vou botar aqui no sal, vou preservar na lata, né, com a gordura. E aí esse da gordura dura uma semana. Eu vou fazer uma cocção na gordura e vou deixar ali, né, igual o magre, né, de canar, né, o pato, né, que tem muito, mas enfim, você vai preservar na gordura. E esse da gordura dura uma semana. O confit, né, o chamado confit, que é você cozinhar na gordura para preservar. Então essa carne aqui já vai durar, né, já dura um tempo maior. Pô, e aí as outras carnes essa daqui eu vou fazer linguiça com defumada, vou pegar, vou jogar, vou ganchar e vou colocar ali no fogão, perto do forno. O forno era a lenha, subia fumaça e com isso você fazia defumado. E aí você tinha carne para o mês inteiro. Tá entendendo? Das diferentes etapas. É porque hoje as pessoas, né, se você for parar para pensar 20 anos atrás, tinha data do ano em que não tinha manga. A manga era só em dezembro, janeiro, fevereiro. Antes disso, até novembro. Então antes disso não tinha. A gente não tinha manga, era muita dificuldade. Então você tinha que esperar dar a época de manga, esperar dar a época de melancia. E depois disso tinha que comer outra fruta. Não tinha essa. Então a preservação de alimentos, ela veio, né, as geleias, as compotas, principalmente na Idade Média, eles vieram com esse pensamento de preservação. Então você, né, catava todos os morangos da colheita, né, colhia todos os morangos. Esse morango tinha que dar o inverno inteiro, o verão e o inverno inteiro. Como é que fazia? Você pegava, colhia tudo, comia durante uma semana, duas, algumas semanas o fresco, que estava ali no pé, não sei o quê, e o restante você fazia geleia, porque geleia dura 6 meses. E assim você fazia preservação de alimentos. Imagina comemorando estragado, meu irmão, não tem como. Então você conservava o alimento, por isso que inventou-se a conservação. E na verdade a conservação é uma metodologia tão antiga que eu não consigo entender de onde que nego tira que é a ideia de comer carne podre. Mas enfim, tem dois autores muito legais. Primeiro o Câmara Cascudo, obviamente, né? A gente não precisa falar, mas o Montanari, que ele fala de comer uma história, comida uma história, ele dá boas percepções sobre a percepção que as civilizações tinham, as sociedades tinham, com relação ao comer podre. Existia-se muito fermentado, né? Na época em que era calor, você fazia muito fermentado. Na época que era frio, você não precisava fermentar. Bastava botar do lado de fora. Você preservava a comida do lado de fora. Então, assim, mas usava-se muito fermentado. E esse fermentado é um dos pontos cruciais para você entender a percepção do podre. Porque o fermentado ele tem um cheiro diferente. Inclusive, por exemplo, os vikings tinham, eu não vou conseguir lembrar o nome, vou meter aí depois aí para vocês verem. Eles tinham um tubarão fermentado que tinha um cheiro absurdamente bizarro. E que eles comiam aquilo, mas era fermentado, não era estragado. Mas, obviamente, por conter um cheiro de podridão, você entendia que aquilo era estragado. Então, algumas sociedades usavam muitos fermentados e existia uma concepção de que aquilo estava estragado. E isso é importante para a gente entender, e o Câmara Cascudo ele fala muito bem disso, porque nas civilizações em que você tinha o calor muito abundante, tipo os trópicos, você tinha o domínio muito forte da fermentação, como é o caso dos indígenas brasileiros, que tinham um domínio da fermentação absurdo, principalmente sobre a mandioca brava e outros alimentos. Tinha o peixe de sentada também, que era um peixe fermentado e que era mais amolecido, tinha um cheiro mais forte.
Mas enfim, existe um domínio muito forte sobre a fermentação. E qual foi a percepção, principalmente dos europeus quando chegaram aqui e viram esses alimentos fermentados? Pô, índio come carne estragada. Galera que mora nos trópicos come carne estragada. Mas não, é fermentado. E isso vai perpassar todas as civilizações que têm um clima muito bem definido com calor, onde não tem estação fria. Que aí a gente tem que se virar com fermentados. E principalmente se virar também com o fresco. Então o fresco era muito bem preservado. Os indígenas pegavam, saía, comprava, pescava o peixe do dia e é isso, acabou. Voltava no dia seguinte, tinha que fazer mais. E assim girava a humanidade. Essa questão de que a gente comia comida estragada, isso é uma falácia gigantesca. Eu aprendi isso quando eu era adolescente, né, que o caminho das especiarias foi feito porque que desejaria-se abrandar o sabor estragado da comida. Não. E na verdade, o caminho das especiarias, né, é porque existia naquela época um pensamento de que comida boa era muito temperada, tinha que ser muito temperada. Era um pensamento da época. Assim como hoje a gente está vivendo essa paranoia da ausência de gordura, né? Tudo tem que ter whey, tem que ter proteína, tem que ter baixa quantidade de gordura. Se eu colocar açúcar, isso é comida ruim, não é saudável. Naquela época você tinha um pensamento muito forte sobre a gordura, sobre as especiarias. Tanto é que existem indícios de que o vinho, por exemplo, daquela época, era extremo, da Idade Média, era extremamente com especiarias. E hoje, se você for dar um vinho para um desses babacas enólogos aí, daquela época, o cara vai cuspir, porque é cheio de especiaria. E era como o vinho era visto naquela época. Assim como a cerveja também tinha muita especiaria. Então trabalhava-se com muita especiaria, porque era o conceito daquela época. Você ter especiaria, porque a especiaria é gostoso. Quem não gosta de comida tem que ir pro inferno. Tá entendendo? Quem não gosta de mostarda tem que ir pro inferno também junto. E é isso, porque mostarda é gostoso, cominho é gostoso, e temperar comida é muito gostoso. Não fica aquela coisa sem sal, de churrasco sem sal. Vejam o vídeo dele, porque ele fala muito sobre as questões de conservação, em que eu não quero falar aqui, porque ele já falou, já está falado. Eu acho que aqui eu queria dar apenas um tópico a mais sobre esse descolamento da nossa sociedade. Que, por exemplo, né, voltando ao pão, sobre essa questão do descolamento que a gente tem sobre o pão. Como só quem ficava com a farinha boa era quem tinha muito dinheiro para ter farinha boa. Porque farinha boa, né? Primeiro, farinha pura, existiam muitos relatos de que você, por exemplo, nos moinhos você tinha os restos de sementes de vários tipos de farinhas que você pegava e catava ali e você fazia essa mistura, né, porque era o que tinha. Então o rico, ele tinha essa condição, né, o nobre, ele tinha a condição de conseguir, sim, obter uma farinha, até porque ele tinha mais dinheiro. E obter, né, separar, né, aquela casca que tinha, você fazia a moagem e você faz a separação da carne, né, você faz a separação da farinha de trigo, ficando aquele pozinho branquinho para fazer meu pão branquinho, né? Para fazer meu pão branquinho. E o que fazia com a casca? Jogava fora. E quem pegava era o camponês. E o camponês ele se fazia muito do uso das cascas justamente por causa disso. Fazia triturado dessas cascas e você misturava com uma farinha menos nobre, né? Menos nobre, cheia de nutrientes, mas era menos nobre porque era, né, porque o rico, né, dá um pão mais duro, dá um pão mais, né, mais imperfeito, mais difícil trabalhar. Que, aliás, é uma coisa muito curiosa. Sempre quando eu vejo alguém fazendo pão medieval, né, eles nunca tocam nesse detalhe, que é qual pão medieval que você quer fazer. Que o cara pega uma farinha bonitinha e faz um pão de fermentação lenta, ele
faz o seu fermento, não sei o que, aí pega a panela de barro, faz tudo lindo, maravilhoso. E pega o que? Uma farinha branca linda e gostosa, maravilhosa, que ele ali colheu do Walmart e fez. Não é assim que funciona. E eu acho isso um erro grotesco, absurdo, porque o pão medieval, ele não que seja ruim, mas a farinha não é a mesma de hoje. A farinha que a gente tem hoje é ultraprocessada, ela é branquinha, ela é bonitinha. Só quem conseguia uma farinha assim era uma parcela muito pequena da população. O pão do dia a dia do camponês, do campesinato, era um pão mais duro, era um pão bem amassado mesmo. E era um pão que o cara fazia que durava a semana inteira. E durante a semana inteira, eu até tenho eu vou botar até aqui uma citação de Vitor Hugo, que ele é muito importante para ele, que ele fala de como é que era o pão da plebe. Era um pão, meu irmão, tão duro que você nem molhando no leite você conseguia beber, comer aquele pão de tão duro que era, para você ver. O cara pegava, fazia aquele pão de resto de várias farinhas e colocava e fazia e tinha que durar a semana inteira. Então assim, eu já estou colocando outra perspectiva, que é a perspectiva de quando você faz um pão, esse pão é para quem? Né? Quando você apresenta, vamos fazer um pão medieval, esse pão é para quem? Né? Realmente, se for para um lorde e tal, você vai ter um pão de farinha branquinha bonitinha, feito, né, com moagem natural, aquela coisa toda, né? Mas se não, se for para o campesinato, para a pessoa, né, de uma condição mais humilde, vai ser um pão, né, mais caracterizado. Mas de uma maneira geral, vamos voltar de novo, né, para essa questão do estragado. Não tinha estragado não. O que a gente tem é alimento fresco, sendo feito todos os dias, e você usando a inteligência, né, emocional, a questões de estratégia mesmo, de cozinha, e falando assim, bom, esse aqui eu vou fazer hoje, esse aqui dá para amanhã dessa maneira, e com isso você vai fazendo. Então é isso. Foi um vídeo um pouco rolado, porque eu não fiz roteiro. Eu só queria dar aqui meu apoio a esse vídeo do Canal Estranho, porque eu achei muito legal, e ele reforça um pouco essa loucura de que a gente, na verdade, eu queria mais reforçar esse descolamento dessa incapacidade que a gente tem de conseguir entender como é que funcionava a comida na Idade Média. E essa incapacidade que a gente tem de entender como é que era a comida na Idade Média que vai dar essas confusões que a gente tem hoje. Essa percepção de que a nossa comida linda e maravilhosa, ela é uma perspectiva industrializada. E ninguém para fazer essa reflexão. Se parasse, não estaria falando. Até mesmo, né, os grandes pesquisadores, eles não param para fazer essa reflexão. A compreensão que a gente tem hoje da comida de hoje é uma compreensão pós-moderna, é uma compreensão pós-industrialização. E tudo que a gente pensa é de uma maneira, bem ou mal, é de uma maneira industrializada. E a gente tem que, para falar de culinária medieval, a gente tem que desapegar um pouquinho da industrialização. Então é isso. Para a gente concluir um negócio aqui, acho importante também, por exemplo, o conceito de pão, né, que eu falei um pouco na questão do medieval. Até 1900, era muito comum as pessoas fazerem pão nas suas respectivas casas. Ou seja, o cara comprava a farinha e produzia o seu pão. As famílias produziam o seu pão. E comprava-se pão, obviamente, mas também produzia-se muito pão. E isso é importante para entender o descolamento alimentar, da lógica do industrializado. E ao produzir o pão, tá, eu tenho a receita na minha cabeça. Tudo que você tem e faz todo dia, você tem de cabeça. Isso é óbvio. Então, se você tem alguma receita que você faz sempre, essa receita vai ficar de cabeça. Tenho certeza absoluta. Você vai fazer de cabeça. Pois bem, e aí começa a vir a indústria. E a indústria começa a fazer o pão. E você passa a dar crédito à indústria e você compra, a partir disso, o pão da indústria. Beleza? Você tá aqui, ó. Indústria, toma o meu dinheiro, ó. Me deu o pão. Faz isso. Com isso, você começa a não precisar mais fazer pão. Isso é bom, porque demanda... Fazer pão demanda tempo. E se demanda tempo, você tem que perder tempo fazendo. Se você perde tempo fazendo, você vai deixar de fazer outras coisas. Então, ao comprar o pão, você pode fazer outras coisas. Mas ao fazer isso, você faz com que a sua cabecinha que está aqui
com receita vá para a indústria, porque você não precisa mais dela. E com o passar de gerações, com o passar dos anos, passam que as pessoas não fazem mais pão. E o pão virou um hábito tradicional da indústria. Isso é importante entender, que a indústria é que passou a ter receita de pão, não você, né? Ah, o pão da minha vovó não é mais o pão da minha vovó, é o pão da vovó da Bic Bold. E se a Bic Bold mudar a receita, ela mudou por causa de um parâmetro dela. Se você mudar a sua receita caseira, você mudou porque você desejou mudar por conta de algum parâmetro seu. Essa importância aqui, ela faz sentido no seguinte: quando a Bic Bold muda a receita e você não gosta, você não consegue mais voltar atrás. Você não consegue. O que você faz é buscar outro fornecedor, vai buscar outra marca de pão que vale atender. Só que você necessariamente não sabe o que ela fez. Porque primeiro que ela não fala. E segundo, que você já não tem mais o critério de criticidade do fazer se alimentar, do fazer a comida, porque você perdeu perdeu a percepção de fazer pão. E essa perda de percepção de fazer pão é que é importante para você entender quando o pão deixa de ser pão, mesmo fazendo pão. Entenderam? Essa é a questão. Eu dei o exemplo do pão, mas tem outros exemplos que aqui a questão do queijo é muito importante, né? Quando eu pego e falo que isso aqui é um cheddar, ninguém vai criticar. Talvez uma pessoa em 1 milhão critique. Não, isso aqui não é cheddar. Isso aqui é um preparado qualquer. Mas a maioria não vai. Então, quando você compra um pão de mercado, você tem que entender que você não está comprando um pão. Você está comprando um ultraprocessado de pão. Porra, mas isso é muito chato. Realmente é muito chato. Porque certas coisas na alimentação a gente não pode tratar como simples. Porque é tratando como simples que o café virou fake café. É justamente essa é a questão. Só que a minha teoria, por que todo mundo percebeu e criticou a questão do café e nunca criticou isso aqui? Porque o café está inserido na nossa cultura há muitos anos. Se você mostrar isso para o inglês, ele tem um infarto na mesma hora. Porque o queijo, principalmente o cheddar, para o inglês já está muito discernido ali no mercado, né? Tá na cultura. Está há muito tempo ali inserido na cultura. Então, provavelmente, o inglês vai pirar e falar, isso não é cheddar. Assim como o francês, quando vê o nosso croissant, ele tem um ataque cardíaco, porque o croissant está para o francês, assim como o café está para o brasileiro. Então, quando você pega um café e faz um fake café, para a gente é muito perceptível, porque a nossa cultura está muito inserida na base do café. E aí percebeu-se muito fácil, mas não percebeu-se disso aqui, justamente porque existe um descolamento nessa questão. Eu espero que o assunto tenha sido compreendido. É um assunto que eu desejo voltar muito mais afinco, mas eu acho importante lançar agora por essas questões que estão aparecendo de café fake, de queijo fake, de não sei o que, e eu queria relembrar que isso sempre existiu e sempre vai existir. E tem legislação específica para isso. Assim como, se eu pegar um chá, por exemplo, é infinitamente diferente, um chá de saquinho vai ser infinitamente diferente de um chá que eu vou pegar a flor do chá. Assim como, se eu comprar o próprio mate, né, que vocês sabem da marca que eu estou pensando aqui, porque você também pensou, se eu pegar e fizer o chá, vai ser diferente, porque eu ali estava criterizando a qualidade. Eu vou colocar uma qualidade que apeteça meu paladar e não apeteça ao paladar da indústria. Essas que são as grandes percepções. No caso do mate, ele ainda continua sendo mate. Agora, para pensar, para a gente finalizar isso aqui. Se eu pego um mate, se eu pego uma água, coloco um monte de mate, coloco isso aqui de mate e coloco ali dentro um monte de saborizante mate, sabor mate. Você vai continuar achando isso como mate? Eu botei só isso aqui, 10% de mate. E o resto dos 90%, saborizante de mate.
na água, meti açúcar e vendi. Tá lá, licor linda, cor de mate. Você vai achar isso como mate? Bebendo é igual. Bebendo é igual. Igual com aspas, né? Com muitas aspas. Agora, se você ler o rótulo lá, pô, saborizante tipo mate, acabou. Não tem mais nada. Você vai achar isso mate? Então, é isso aqui, ó. Não é mate. Agora, sempre existiu. Refrigerante é o quê? É um fake do suco com água gaseificada. E refrigerante é um exemplo ruim, mas o Clyde. Ninguém questiona que Clyde, os Clyde da vida nunca foram suco. Nunca. E essa porcaria já existe há muito tempo. Não me venham falar do fake café, que isso é um problema atual, porque nunca foi. Não é problema de fazer L ou de fazer fazer L ou fazer arminha. O problema é maior, é muito mais profundo e ele sempre existiu. Já tem muito tempo e mais tempo do que eu existo. Porque Clyde sempre existiu, ou melhor, produto. Eu nasci numa geração em que isso aqui já era verdade alimentar. O pão comprado da Puma já era uma verdade no pão de forma. Esse pão que eu faço em casa já não é mais verdade. O que é verdade é o pão da indústria. Essa percepção agora só aumentou por causa do café, mas ela sempre existiu. É isso aí. Se você ficou até o final desse vídeo, maravilhoso, incrível, né? Com a minha camisa rosa, linda, perfeita, dá um like aqui, me segue, manda para aquele seu amigo que fala fake café, faz o L, fake café, fake café, manda para aquele seu amigo e fala assim para ele aqui, ó, seu pamonha, sempre existiu, sempre foi assim, há muito tempo, só que agora que você percebeu, fiquem com meu café de verdade e ó, o meu cheddar de mentira, tá? É isso aí. Valeu.